Muito bem-vindos, bem-vindas. Ao longo dessa caminhada, né, na Senda, tomei contato já com várias pessoas assim que às vezes perguntam, né? Quais livros que você recomenda que eu leia, né? Como escolher os livros, né? Qual mestre será que é o mestre que eu tenho mais afinidade, né? São várias coisas que surgem na cabeça das pessoas quando elas estão iniciando na Senda, né? E então eu resolvi fazer essa palestra para endereçar um pouco essas questões, né? Como escolher o nosso próprio caminho na Senda, né? Que proporção desse caminho somos nós que escolhemos e que proporção desse caminho que são os mestres que escolhem, né, que vão nos guiando, né? Então vou tentar falar um pouquinho sobre esses dois temas e vou começar contando um pouquinho como é que foi pra mim, né? Pra, através da minha própria experiência ir puxando os temas, assim, né? Primeiro, o primeiro contato que eu tive com os ensinamentos foi com esse livro aqui, o Livro de Ouro de Saint-Germain, né? Eu acredito, assim, que não é apenas esses livros, né, quando são ensinamentos verdadeiros dos mestres, né, dados pelos mestres e são palavras dos próprios mestres, são livros que a gente não chega a esses livros assim a partir de uma mera curiosidade intelectual, né, como nós faríamos com outros livros. Estou interessado em estudar química, estou interessado em estudar a história dos Estados Unidos, sei lá, alguma coisa assim, né? A gente tem essa curiosidade no intelecto, vai lá, pega um livro, né, a partir do nosso próprio esforço, pesquisa lá, vê onde que tem um livro sobre isso, e compra o livro e lê, estuda, adquire aquele conhecimento, né? Nesses livros dos mestres, eles parecem que eles chegam a nós de uma certa forma, né? Especialmente quando estamos no início da cena tomando o primeiro contato com isso, é muito comum que o primeiro livro que a gente toma em contato seja um mestre com quem nós vamos ter uma relação especial, assim, né? Eles se apresentam para nós, eles estão no momento que nós estamos preparados, esse conhecimento se apresenta para nós. Então, cada um de vocês está tomando contato com isso agora, vocês podem ter certeza de que os mestres estão com vocês e a razão disso estar acontecendo é algo muito maior do que apenas mais uma pessoa entrando aqui. A razão disso estar acontecendo é maior do que apenas o que eu estou fazendo, por exemplo, aqui dando as palestras, ou vocês, né, lendo os livros, participando dos secretos. Existe uma guiança superior em tudo isso, que é dos próprios mestres, né? Então comigo foi assim, antes mesmo de eu me tornar Guardião da Chama, me filiar oficialmente a Summit Lighthouse, eu estou em contato com o livro de Ouro de Saint-Germain, estudei, me fiquei maravilhado com aquilo, né? O sentimento, assim, no meu coração foi um sentimento de encontrei, né? Encontrei. Eu não sabia exatamente o que eu estava procurando, mas encontrei. Agora eu sei que eu encontrei, né? E imediatamente eu já chamei ele de meu mestre. É meu mestre, encontrei meu mestre, né? Nunca tinha tido essa sensação, assim, de uma forma tão concreta, né? Embora eu bebesse em várias fontes, procurasse, mas nesse momento eu senti, encontrei, né? Então eu estudei, comecei a estudar o livro, aplicar os conhecimentos na minha vida, ver que aquilo funcionava, né? Que aquilo era um ensinamento prático que a gente aplica e que aquilo funciona para nossas vidas, a gente vê o resultado concreto, material do que a gente está aplicando. E então continuei, né? Continuei procurando e um segundo livro com o qual eu tomei contato foi esse livro aqui, aí já da Summit Lighthouse, que é Os Senhores dos Sete Raios. Eu comecei a me interessar sobre essa coisa dos sete raios, né? Que no livro de George Saint Germain não aparece tanto, ele fala mais sobre o raio violeta, que é o raio ao qual ele pertence. Mas eu comecei a ficar interessado, não, eu queria saber o que são esses sete raios, né? O que são essas diferentes facetas do divino. Não tem apenas Saint Germain, tem outros mestres também, eu queria saber quem são esses mestres, né? Então esse livro é um livro muito bom para isso, porque ele fala sobre as vidas dos mestres, né? Então também é um estudo legal sobre a reencarnação, porque fala sobre como eles foram cumprindo seu plano divino em cada uma das encarnações, cada um dos sete mestres, né, um representando cada um dos sete raios, e, e o livro é dividido dessa forma, tem um capítulo sobre esse percurso reencarnatório, as vidas dos mestres, e aí um capítulo que é o ditado do próprio mestre, então as palavras do próprio mestre ditadas por meio da mensageira. Então é um livro muito legal, porque além da gente estudar a vida dos mestres, a gente estuda o conhecimento deles, a palavra deles, né? Esses dois livros foram assim minha porta de entrada nesses ensinamentos, né? E aí eu gostei muito, né, assim, de poder ter esse contato de ouvir a palavra dos próprios mestres, né?
E aí, com o tempo, eu fui me aprofundando, descobrindo que existiam essas organizações. E aí, por fim, me tornei Guardião da Chama, me filiei, né, à Summit Lighthouse. E quando a gente se filia, a gente passa a receber lições, uma lição por mês. São 33 lições, que é o percurso iniciático traçado pelos próprios mestres, para a gente caminhar na senda sob a orientação dos próprios mestres. Né? E eles passam a patrocinar a nossa corrente de vida de uma forma mais concreta. Assim, eles estão conosco, eles acompanham o nosso percurso, dão os testes, dão as iniciações. Né? E isso é meio difícil de compreender até que a gente faça de fato, né? Porque as pessoas, às vezes a gente pensa assim, ah, não, mas o mestre aparece para você, assim, não é dessa forma, né? Mas a gente sente a presença dos mestres nos guiando e enquanto o corpo dorme nos períodos noturnos, os nossos corpos sutis eles vão aos retiros dos mestres no plano etérico e lá que a gente recebe as instruções. Nem sempre a gente lembra de todas as instruções ao acordar, mas de uma forma ou de outra os mestres falam que a gente está indo lá e a gente está recebendo essas instruções. Muito provavelmente vocês também estão, né? Já há bastante tempo por estarem tomando contato com esse ensinamento agora de forma concreta na consciência de vigília. Né? Esse trabalho ele começa antes, nos planos mais sutis, no plano etérico. Muitas vezes isso já vem de outras vidas também. Né? Muitos de nós estivemos nesses retiros etéricos durante as encarnações, né? Entre as encarnações, sendo instruídos para aquilo que nós viríamos realizar agora nessa encarnação. Né? Então agora os mestres estão nos dando a possibilidade, a oportunidade de tomar contato palpável com o ensinamento deles por meio de canais oficiais, né, que são os mensageiros oficiais que nos deram os ensinamentos, e que transformaram isso não apenas num contato místico, né, por meio do etérico, mas numa possibilidade concreta de a gente estudar isso através de livros, né, através de coisas que nos são dadas assim na esfera material na qual nós estamos. Né. Além do livro de ouro de Saint Germain, então agora eu vou falar um pouquinho sobre os ensinamentos dos mestres em geral, existem dois tipos de livros. Né? Existem os livros que são as palavras dos próprios mestres, e existem os livros que são escritos pelos mensageiros, né? Que são os mensageiros falando sobre os ensinamentos, né? Basicamente. Então, esse trabalho dos mestres começou já há muito tempo. A Summit Lighthouse não foi a primeira organização, e o movimento do I Am, né, que foi o movimento por meio do qual foi dado o livro de ouro de Saint Germain, isso foi no início da década de 30. Eu já vou falar mais sobre os diferentes movimentos, mas esses dois movimentos não foram os primeiros. Esse trabalho já tinha começado a acontecer há vários séculos, né? Um dos primeiros lugares, umas primeiras organizações a partir do qual os conhecimentos mais recentes começou a ser dado foi a Ordem Rosa Cruz. Isso já há muito tempo, assim, né? Acho que, se não me engano, começou no século XVIII ou XVII, assim, já há bastante tempo. Quer dizer, e na verdade não dá pra gente exatamente dizer onde isso começou, porque é um conhecimento eterno que é dado para a humanidade sucessivamente, né, ao longo das eras. E o que aconteceu? Jesus foi um emissário da grande fraternidade branca. Né? Ele veio, ele trouxe ensinamentos das esferas celestiais, da verdade da vida, e isso se converteu numa religião. Ao longo do tempo, essa religião ela se tornou uma estrutura de poder, né? Assim, a partir de uns 3 séculos depois, né? Entre o século III e o século IV, o cristianismo parou de ser uma religião de minorias e começou a ser uma religião de maiorias, né? Os imperadores romanos começaram a ver que não tinha como bloquear isso, não tinha como refrear, estava ganhando muita força, né, em escala mundial. Então eles decidiram, não, a gente tem que incorporar isso na nossa estrutura de poder, a gente não pode mais combater. Então o que eles fizeram? Eles se autoproclamaram papas, criaram uma estrutura organizacional, uma igreja, e falaram, não, nós somos os papas, os imperadores se tornaram papas, né, embora não fossem cristãos, né? Assim, no sentido concreto de estar praticando a religião, de estar praticando os ensinamentos de Jesus, né? E aí ali que começou uma a igreja passou a não refletir tão plenamente a totalidade dos ensinamentos de Jesus. Eles começaram a separar aquilo que era conveniente aos objetivos políticos que eles tinham para implementar e aquilo que não era conveniente eles foram tirando. Né? Uma das coisas que eles tiraram foi a doutrina da reencarnação, né? Que Jesus ensinava. Jesus falava... Teve um momento da vida de Jesus, está inclusive registrado na Bíblia, que ele falou: esse João Batista, para aqueles que quiserem ouvir, eu digo que é o profeta Elias vindo de novo. Né? Então tinha esse conhecimento da reencarnação nos ensinamentos de Jesus.
Mas eu estou me desviando um pouquinho do tema, só para explicar isso, né? Então, esse conhecimento, conforme ele começou a ser perseguido pela igreja, e aí a igreja, esses papas, eles começaram a perseguir aqueles que guardavam esses ensinamentos. Não, como assim? Você está querendo mudar a lei de Deus? Não. Né? Teve pessoas que resistiram a isso e mantiveram essas ordens, como por exemplo os gnósticos e algumas ordens secretas, sociedades secretas que guardaram esses ensinamentos, né? Que guardavam esses ensinamentos já há muito tempo. E começaram a ser perseguidos. Então esse conhecimento, ao longo da Idade Média inteira, ele foi mantido nessas ordens secretas, nessas sociedades secretas, de pequenas pessoas, de pequenos grupos, que tinham que fugir dessa perseguição da igreja, né? A partir do momento em que terminou a Idade Média, né, começou a ter mais liberdade de pensamento, liberdade de opiniões e essas coisas serem abertas, essas ordens começaram a se expandir também. Os mestres começaram a trabalhar de uma forma mais ativa para expandir esse ensinamento para a humanidade, que passou a estar mais aberta, né? Passou a estar perseguindo menos a liberdade de pensamento e permitindo essa abertura, né? E aí tudo que a gente faz nos céus, tudo que a gente faz na Terra se reflete nos céus, né? Dá mais possibilidade dos mestres intervirem sobre a nossa realidade. E aí começou, então. A Ordem Rosa Cruz foi uma das primeiras a começar a abrir, expandir. E já no século XIX, o mestre El Morya e o mestre Kuthumi, que são dois mestres ascensos, naquela época eles ainda estavam encarnados, era a última encarnação deles, eles fundaram a Sociedade Teosófica, em contato com a mensageira, que era Helena Blavatsky. Ali foi um dos primeiros momentos em que esses ensinamentos começaram a ser dados para a humanidade de uma forma mais expandir mais, né? Ali a gente já estava na virada para o século XX, a nova era de Saint Germain começando a chegar e o terreno estava começando a ser preparado, né? Mas, recapitulando o que eu estava falando antes, existem dois tipos de livros. Esses livros da Sociedade Teosófica, a grande maioria deles foram escritos pelos mensageiros, né? Então, é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, né? Não digo que eu seja um mensageiro no mesmo sentido que a Helena Blavatsky era, ela tinha uma estatura mais elevada, assim. Mas o que acontecia? Ela tomava contato com os mestres, aprendia deles, e depois trazia isso num livro, né? Escrevia isso num livro nas suas próprias palavras, na sua própria maneira, né? Isso já foi muito bom, né? Trouxe muitos ensinamentos valiosíssimos, mas o trabalho ainda ia se expandir mais até um ponto em que os mestres iam dar a própria palavra e o mensageiro ia apenas registrar, né? Então, no momento seguinte, ali na virada do século XX, na virada do 19 para o 20, fundou-se uma nova organização chamada Agni Yoga, por intermédio do mensageiro Nicholas Roerich. Todos esses nomes, todos os nomes dos livros, os mensageiros, eu vou colocar na descrição do vídeo quando eu subir o vídeo para o YouTube. Aí vocês podem ir lá, olhar na descrição, anotar, tudo, não precisa ficar encanando com isso. Então veio esse mensageiro, Nicholas Roerich, era um russo, que se mudou para os Estados Unidos posteriormente, um artista, pintor, e ele era mensageiro de El Morya. E aí, por intermédio desse mensageiro, Nicholas Roerich, as primeiras palavras do mestre El Morya foram dadas à humanidade, palavras diretas do mestre, que ele apenas registrou, né? Então ali começou um trabalho novo. Na virada para o século XX começou um trabalho diferente, um trabalho dos próprios mestres falando da humanidade por intermédio dos mensageiros que registravam isso, né? Esse foi o primeiro movimento nesse sentido. Aí um pouco depois, na década de 30, começou então assim uma expansão muito maior disso por intermédio do mestre Saint Germain. E aí que veio então esse livro que eu falei no começo da palestra, o livro de ouro de Saint Germain. E além desse livro, mais outros 19 livros. Estou totalizando 20 livros por intermédio do mensageiro Godfrey Ray King, lá nos Estados Unidos, né? E aí, o livro de ouro de Saint Germain é o volume 3 desses 20 livros, né? O primeiro deles, os 3 primeiros estão traduzidos para o português. O segundo deles é Eu Sou a Presença Mágica. E o primeiro de todos é o Mistérios Desvelados. Esse livro eu não vou poder mostrar para vocês, que eu emprestei para um amigo, mas eu tenho ele em inglês. Aqui são as edições em inglês, né? São esses livros verdes, são 20 livros iguais. Nesse livro, esse primeiro livro é muito interessante também, porque narra como que o mensageiro, é escrito pelo mensageiro, ele narra como que ele encontrou o mestre, como que esse trabalho se iniciou, e aí, no meio dessa narrativa, nos momentos que ele encontra o mestre, ele reproduz as palavras do mestre, o que o mestre falou para ele.
Então é muito interessante, porque esse livro é meio que uma combinação desses dois tipos de livro que eu estava falando para vocês, né? As palavras diretas dos mestres ou as narrativas dos mensageiros, as palavras dos mensageiros. Aqui a gente tem as duas coisas, né? É um livro muito interessante, porque é uma narrativa, parece um romance, assim, você está acompanhando o percurso do mensageiro. Esse também foi um dos primeiros livros que eu li e foi muito valioso, assim, porque faz com que a gente entenda melhor como é que é esse processo do mensageiro tomar contato com o mestre e como que o mestre prepara um mensageiro, como é que é esse trabalho, como é que esse trabalho se realiza. É um trabalho muito profundo. E hoje em dia a gente tem muitas e muitas pessoas falando: ah, eu sou mensageiro da Grande Fraternidade Branca, tô trazendo mensagem do mestre, posto na internet e tal, mas muito boa parte, assim, 99% dessas coisas que circulam na internet são falsas, né? São contatos astrais, não são contatos verdadeiros com os mestres ascensos. A gente tem que tomar muito cuidado, beber apenas na fonte que é pura. Esses mensageiros, eles são preparados por vidas e mais vidas. Assim, é um trabalho muito, muito sério e que não acontece por intermédio de mediunidade ou canalização ou fenômenos espíritas e coisas assim, né? É um outro tipo de trabalho, por meio do Espírito Santo mesmo, né? Da mesma forma que os profetas do Antigo Testamento traziam a palavra de Deus, né? É diferente de um fenômeno oculto, assim, espírita, que a pessoa fecha o olho e perde a consciência e não tem nada disso, né, nos ensinamentos dos mestres. Então, esses são os dois tipos de livros, né? Vou falar um pouquinho sobre como surgiu esse movimento do I Am, né? Que foi um grande divisor de águas para a chegada da nova era no planeta, porque o mestre Saint Germain, ele pleiteou diante dos senhores do karma, né? Que é um conselho responsável pela administração do karma da humanidade, pela evolução geral, né? Da raça humana. E Saint Germain pleiteou aos senhores do karma que ele pudesse abrir esse conhecimento ainda mais, que ele pudesse trazer o conhecimento da chama violeta para todas as pessoas, né? Basicamente o que estava acontecendo ali é que é um grande marco entre um tempo anterior, onde esses conhecimentos eram dados de uma forma mais oculta, né, por essas sociedades secretas, todas essas coisas que eu falei antes, círculos mais fechados, esses conhecimentos às vezes eram dados apenas para algumas pessoas que já tinham passado em determinados testes, né, iniciados mais avançados, adeptos. Saint Germain se apresentou e falou: não, eu quero abrir isso para toda a humanidade e eu assumo o risco. Quer dizer, se as pessoas fizerem mau uso desse conhecimento, se esse conhecimento cair nas mãos erradas, Saint Germain se responsabilizou por isso pessoalmente e por isso esse conhecimento pode ser aberto a mais pessoas. Então ele contatou o mensageiro Godfrey Ray King e iniciou essa atividade do movimento do I Am. Esse é um grande marco, assim, da nova era chegando no planeta, né? Sob o intermédio de Saint Germain. Saint Germain e vai ser o representante da nova era, né? O grande hierarca da era de Aquário, da mesma forma que Jesus foi para a última era. Né? Então, para os próximos 2150 anos, Saint Germain vai ser o grande mestre espiritual da humanidade. E aí, posteriormente a isso, já na década de 50, surgiu então a Summit Lighthouse, que foi uma iniciativa do mestre Almoria, contatando seu mensageiro Mark L. Prophet, que a gente também chama de Lanello, que é o nome de mestre ascenso. O mestre Almoria contatou Lanello e iniciou essa atividade da Summit Lighthouse para ajudar Saint Germain. Almoria e Saint Germain já trabalhavam juntos há muito tempo, várias vidas eles estiveram encarnados juntos, servindo o plano divino, e no estado ascenso isso continua, né? Então o mestre Almoria, ele se apresentou, se disponibilizou para ajudar esse trabalho de Saint Germain. Então o Saint Germain trouxe a dispensação da chama violeta e o mestre Almoria traz a chama azul, né? Que traz aceleração, que traz disciplina e faz com que esse conhecimento possa chegar ainda mais pessoas. Então, essa atividade da Summit Lighthouse, que eu diria que, assim, dos conteúdos que eu trago aqui é a principal fonte na qual eu bebo para trazer. E dessa forma, então, hoje a gente tem uma infinidade de livros disponíveis para a gente ler e para a gente estudar os ensinamentos dos mestres ascensos. Isso é uma grande dádiva, um grande presente, mas nos apresenta também um desafio. Então, por onde eu começo? O que eu começo lendo, né?